Essa aula será gravada. Ok, pessoalzinho? Então, vamos lá. Modelagem de processos industriais. Vamos lá, aula 14. Então, aqui na aula passada, ficou um material para vocês fazerem, que era modelar, aplicar, né? Na realidade, o modelo pronto já que existe lá no Enzo, sobre reator PFR. Então, foi uma aula onde a gente desenvolveu. E daí, como é que vai ser a prova, tá, pessoal? A prova vai ser em cima disso, do que nós estamos trabalhando. O modelo que a gente trabalha em sala de aula vai ser exatamente uma inspiração para que a gente possa desenvolver o modelo. Então, pode ser que vocês tenham que descrever o modelo, identificar questões de unidades, encontrar resultados. Então, vocês vão ter que aplicar alguns cálculos e não necessariamente vocês precisam ter o Enzo para realizar, então, essas provas aí. A prova, melhor dizendo, né? Então, está aqui. O feedback, então, o professor botou aqui. Então, o que vocês tinham que fazer? Anexar, né? Ou correr a curva da concentração em função do tempo, tá? Para os tubos 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, né? E a variação, então, da concentração do componente A em função do tempo, do componente B em função do tempo e do componente C. Tá? Então, o que a gente iria identificar, né? O que o professor esperava? Que o componente A, então, ele tem, notem, pessoal, não é nada muito expressivo, tá? A queda da concentração molar dele, né? Mas há uma queda na concentração molar, mas ela não chega a zerar, né, ao longo do tempo. No reator 1, né? Aqui o prof colocou, então, o reator 1, ó, o componente A, o componente B e o componente C. Botei os três juntos. E se vocês perceberem, por que não está aparecendo a curva vermelha? Porque, na realidade, o componente C, que é um produto aqui também, tá? Lembrando que essa reação aqui, deixa eu me lembrar qual era. Era a reação de... Vocês lembram, pessoal? Não lembro de cabeça. Me fugiu agora. Vou ter que abrir aqui. Aula passada, nós trabalhamos com PFR e a reação foi... É a produção de anidrido acético? Anidrido acético, perfeito. Aqui ela. É isso aí mesmo. Produção de anidrido acético. Então, o componente A era o componente A... Acetona. Isso aí, a acetona produzia o anidrido acético mais o metano. Perfeito, acetona. Muito obrigado, César. Então, o que acontece? Então, a gente percebe que o componente A, que é o reagente, que é a acetona, então ela reduz a sua concentração e estabiliza. A mesma coisa. Então, enquanto ocorreu a decomposição da acetona, houve formação dos produtos. Depois, estabiliza. Pode ver, ó, não houve uma conversão total. Isso no tubo 1, no reator tubular 1. Daí a mesma coisa o prof fez no reator tubular 2. Então, a gente percebe que o reator tubular 2, né, tem uma caída, daí tem uma reversão, mas a gente tem, parece, ó, uma conversão um pouquinho maior. Se a gente comparar com a anterior, que foi até 1,5 vezes 10 a menos 2, aqui foi um pouquinho abaixo do 1,5 vezes 10 a menos 2. Então, no tubo 2, parece que tem uma conversão um pouquinho maior. Já no tubo 3, maior ainda. Né? No tubo 4,
Também. E daí tem uma reversão, parece aqui, ó. Então, tu tens uma decomposição, formação de produto, e depois parece que há uma reversão, ou seja, os reagentes, os produtos se rearranjam, formando novamente, os produtos se rearranjam, formando novamente produto. Aqui a gente vê, né, que há chega a haver um cruzamento, né, então, há uma grande conversão aqui, ó, é até 5 vezes 10 a menos 3, e depois, mesma coisa, a conversão dos reagentes, a produtos, né, reagente é o preto, produto é o que está em azul, e o azul e o vermelho são juntos, né, então, o vermelho é o anidrido acético, e o azul é o metano. Lembrando que essa reação é uma reação com vapor, né? Então, a gente, ó, aqui, ó, é um craqueamento em fase vapor, né, de acetona a ceteno e metano. Ceteno é o anidrido acético, tá? Então, essa conversão aqui, já no tubo 13, que é, né, a parte mais embaixo, né, da distribuição do reator, nós percebemos, então, que há uma boa conversão e depois dá uma reversão na formação de reagente novamente, depois logo a estabilização, né? Mas se a gente perceber, é uma reação muito rápida. Em menos, a unidade, se eu não me engano, a unidade, se eu não me engano, era em segundos. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Vamos olhar aqui. Era o PFR. PFR, a unidade de tempo era em segundos, ó, era em segundos. Então, a gente percebe que a conversão da reação, ó, com menos de 1 segundo, ela já estava acontecendo. Então, na realidade, é uma reação muito rápida que ela acontece. E aqui no tubo 15, então, muito semelhante ao que acontece no tubo 14, que é semelhante ao que acontece no tubo 13. Perfeito? Uma dúvida. Fala, Daniel. Aos tubos. Eu acabei não entendendo muito bem, Maurício, assim, a diferença desses tubos. Qual é a diferença, por exemplo, do tubo 1 para o tubo 2 ou para o 4? Cada um desses tubos seria um reator PFR ou seriam todos esses tubos no mesmo reator em paralelo, sabe? Eu acabei não entendendo por que a conversão em um tubo é diferente de outra. Ele recebe uma energia diferente? Qual é o ponto? Perfeito. Ó, a reação, segundo a informação que a gente tem, tá, não é muito precisa a informação no material do Fogler, tá? Ele não dá tanta precisão com relação à disposição, né, do reator. Mas o que a gente pôde, sim, identificar através do texto é que o reator era nesse modelo aqui. Eu só estou abrindo aqui para nós retomarmos, tá? Então, tu vais ter uma disponibilidade do fluido, vai ser assim, tá? Disponibilidade, ou seja, tu tem uma vazão única entrando aqui, certo? Que é aquela vazão dos 7.850 kWh, e essa vazão única entrando aqui, ela distribui. Só que o que acontece? Digamos que a entrada do teu sistema é nessa parte superior aqui. Então, na realidade, tu vai ter um acesso primário nesses pontos, e aqui tu acaba tendo um tempo de residência um pouco maior até chegar ao fundo. Então, por que eu cheguei a essa conclusão, tá, pessoal, Daniel? Eu cheguei a essa conclusão por essa base de cálculo aqui, ó. Essa base de cálculo,
ele demonstra o seguinte, ó, que tu tens os 7.850 kWh, tá? Dividido, ó, pelos 1.000 tubos. Então, é isso que me diz que a entrada deles é paralela, tá? Então, tu entra com um volume de 7.850 aqui e distribui igualmente entre os 1.000 tubos. Certo, Daniel? E daí o que vai ocorrer? Então, se o fluxo de entrada é por cima, ele não está dizendo que é por cima, não está dizendo que é por aqui, mas bem possivelmente seja por cima, e em cima disso, provavelmente a gente vai ter o quê? Uma conversão menor aqui, e devido ao percurso da acetona na condição reacional, e principalmente, né, pelo pré-percurso que ele tem aqui, na realidade ele acaba tendo um tempo de reação um pouco maior, os últimos tubos, do que os primeiros, tá? Então, recapitulando, nós estamos falando de 1.000 tubos aqui, só que no Enzo nós trabalhamos com 15 tubos, tá? Então, assim, tem essa diferença. Então, por isso que no exercício que vocês fizeram e no feedback que o professor está dando, era somente até o tubo 15, tá? Tranquilo, Daniel? Então, sim, show, entendido, Maurício. Obrigado. Essa é a percepção, porque a gente não tem esse detalhe, tu entendeu, Daniel? Mas isso é o que a gente pode, né, concluir a nível da observação. Por que aqui a reação, ela, digamos, em torno de, aqui é 1 segundo, em torno de, aqui é 50, em torno de 60, 65 segundos durou 0,65 segundos durou a reação, enquanto nos primeiros tubos a reação não chegou a 0,2 segundos, ó. Tá vendo? Uma reação muito rápida. Então, isso que eu chego à conclusão. Provavelmente os primeiros tubos entraram, então tiveram um tempo de contato menor do que os últimos, né? Bom, agora, com relação à taxa, né, a taxa de conversão, que era o quanto do componente A, né, com o passar do tempo, quanto do componente A se convertia em produtos, né? Então, a taxa da reação, né, o que acontece? Se a gente colocasse todas elas juntas, elas apareceriam dessa forma. Então, a taxa de reação no reator 1, no reator 5, no reator 10 e no reator 15. Então, aonde que nós vamos ter... Lembrando que a taxa de reação, né, aqui, ela tem um sinal negativo. Por que ela vai ter um sinal negativo? Então, ela vai ser uma descendente. Por quê? Porque a taxa de reação do reagente, com o passar do tempo, ele diminui, né, a sua concentração. Então, sempre a concentração final é menor do que a concentração inicial. Então, por isso, o valor vai ser negativo. Então, aqui nós vemos bem, ó, o primeiro reator, ó, a taxa de reação, certo? Daí, ó, o segundo, o quinto, né, reator, então ele chega, olha só, ele parte do mesmo ponto, ó, o ponto de partida é o mesmo. Só que, ó, ele parte, ele faz, tem uma reação inversa, muito provavelmente seja aqueles aquela acetona que tinha se convertido a produto, volta de novo a ser acetona, talvez é por isso que dá esse inverso aqui, ó, nesse pico, vai até um RA de quase 450 e depois, então, tem um decréscimo, né? Mas a gente percebe que tu tens uma taxa de reação, né, mais expressiva no reator 5. Já no reator 10, é muito parecido com a primeira situação aqui, né? A única diferença é que ele tem uma inflexão aqui, e do reator 15, muito parecida também
talvez a taxa de conversão ela dura um pouquinho mais do que do reator 10. Bom, e isso seria, então, os gráficos que vocês iriam obter, né, para o PFR, né, que é um reator de fluxo contínuo, diferente de um reator de batelada. Então, constantemente está entrando reagente e constantemente está saindo produto, ok? Então, na aula passada, vocês tinham que fazer exatamente o que o professor pediu, aí, ou muito próximo do que o professor pediu, e postassem, então, no aula, para que a gente pudesse, então, tá aí fechando mais uma avaliação da nossa G2. Muito bem. Então, na aula de hoje, mesma dinâmica, tá? No fim, ninguém me deu retorno a respeito da disponibilidade de uma versão um pouquinho melhor. Então, na falta dessa versão um pouquinho melhor, nós seguimos, então, com a nossa versão disponibilizada aqui no PT slideshare.net, onde nós temos aqui o Fogler, na versão em português, tá? Onde, na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando, então, com um reator PFR, ok? Bueno, vamos voltar lá. Então, a nossa reação, tá? O nosso material, foco de estudo, está na página 422. Então, vocês podem acessar aqui, caso vocês queiram. Sempre é importante, tá, pessoal, vocês darem uma lida, né, buscarem uma compreensão maior do conteúdo através do livro-texto, tá? Então, o professor já disponibilizou para vocês o link para que vocês aí possam, né, ter mais riqueza de informações, maior detalhamento das informações. Isso ajuda muito, né, no desenvolvimento técnico e profissional de vocês. Então, nosso conteúdo, ele começa aqui, o exemplo 8.8. Então, aconselho que vocês deem uma lida, é sempre muito bom, muito útil, tá? E aqui tem essa opção, aqui, se tu baixa, ó, se tu baixa aqui, tu consegue deixar ele, ó, tu consegue expandir ele, ó. Olha, ele fica tela cheia. O problema é que a cópia não é muito boa, mas ó, fica boa a leitura aqui, ó. Então, vamos dar uma lida aqui, ó. Então, esse é o processo que nós vamos estudar hoje, tá? É a produção de propileno glicol em um CSTR adiabático, tá? Então, o propileno glicol é produzido pela hidrólise do óxido de propileno. Então, óxido de propileno, 1, 2, 3, prop, óxido de propileno, mais água, né, tendo ácido sulfúrico como catalisador. Então, a gente tem aí a ruptura, né, na realidade, a entrada do OH aqui e a inclusão de outro hidrogênio naquele oxigênio, formando aí um diálcool, né, ou propileno glicol. Mais de 800 milhões de libras de propileno glicol foram produzidos em 2004. E o preço de venda foi de aproximadamente 0,68 dólares por libra. Propileno glicol compõe cerca de 25% dos maiores derivados de óxido de propileno. A reação ocorre prontamente em temperatura ambiente quando catalisada por ácido sulfúrico. Você é o engenheiro responsável por um CSTR adiabático para produzir propileno glicol por esse método. Infelizmente, o reator começa a vazar
e você tem de trocá-lo. Você disse várias vezes ao seu chefe que o aço sulfúrico era corrosivo e que o aço doce era um material pobre para a construção. Existe um lindo CSTR parado, com uma capacidade de transbordamento de 300 galões. Ele é revestido com vidro e você gostaria de usá-lo, ou seja, tem um reator aparentemente perfeito para ser utilizado, revestido com vidro. Então, o problema de ataque do ácido sulfúrico provavelmente vai ser eliminado nessa situação. Então, você está alimentando, então, 250 libras por hora, tá? E daí aqui a gente vai parar um pouquinho na questão das unidades, né? Então, vamos dar só uma conferida aqui, né? Libra. Vamos fazer a conversão aqui, então. Libra para quilo. Então, é em torno de 0,45 quilos. Uma libra, né? Então, dentro... Vamos ver aqui, tá? Acho que aqui também dá para ler, né, pessoal? Então, você está alimentando, então, com 250 libras por hora, né? Ou seja, 2.500 vezes 0,45, então, em torno de 1.125 quilos de óxido de propileno, tá? Sendo alimentado onde? O que é esses 43 aqui? Já vamos começar, já vamos inserir aqui a nossa... Vamos inserir aqui nosso materialzinho complementar aqui para a gente já ir colocando as nossas informações, que eles ajudam depois no nosso estudo. Então, a gente tem aí que uma libra vai ser igual, então, a 0,45 quilos. Então, tu tens ali 250 a 2.500 libras por hora. Isso aqui, então, vai ser 1.125. Não é necessário fazer isso, tá, pessoal? Eu só estou botando uma equivalência com as unidades no SI, que é o que a gente normalmente utiliza, tá? Lembrando que isso aqui, nós estamos falando do óxido de propileno, tá? Daí ele diz o seguinte, que é 43,4 libra-mol hora, tá? Então ele fez a conversão. Como é que a gente faz para obter isso aqui por hora? Bom, é só nós fazermos a conversão, né, do propileno glicol. Como é que vai ser o óxido de propileno, melhor dizendo? Então tu tens ali, ó, vai ser 3 vezes 12 mais, ó, 3 vezes, são 3 carbonos, tu tens 2 hidrogênio, 3 mais 3, 6 hidrogênios, então vai ser 6 vezes 1 mais 1 vezes 16. Então, a massa molecular dele é 13. Então, vai ser 58 quilo por quilomol. Certo? Isso seria a conversão dentro do que nós trabalhamos, tá? Porém, se a gente vai fazer a conversão disso aqui para libras,
a gente faz o 58 dividido por 0,45. Desculpa, 58 vezes. Vai dar... Libra... Vai dar os 20,43,04 libra mol por hora. Peraí. Tá. Uma... Tem 128 libra. Então, como tu tens lá dos 2.500 libras, tu vai ter aquilo ali. Beleza. Com um reator, a corrente de alimentação consiste em uma mistura equivolumétrica de óxido de propileno, ou seja, ele está te dando aqui que a mistura do óxido de propileno vai ser 46,62 pés cúbicos por hora. E metanol, esse aqui então é o e metanol 46,62 pés cúbicos por hora, certo? Que é 2,5 vezes a vazão do metanol. As vazões molares correspondentes de metanol e água são 71,87 e 802,8 libras-mol por hora, respectivamente. A mistura água-óxido de propileno, metanol, sofre uma leve contração no volume da mistura, aproximadamente 3%. Mas você despreza essa diminuição em seus cálculos. A temperatura de ambas as correntes de alimentação é 58 graus Fahrenheit, antes da mistura. Porém, há um aumento imediato de 17 Fahrenheit na temperatura quando da mistura das duas correntes de alimentação, causada pelo calor de mistura. A temperatura na entrada de todas as correntes de alimentação é assim considerada como sendo de 75 graus Fahrenheit. Então, está aqui a apresentação, tá, de como acontece. Então, o óxido de propileno ele entra solubilizado em metanol, certo? E a água entra do outro lado. Então, só que o metanol é só meio, tá, pessoal? O metanol vai ser porque o que vai acontecer? Ó? Se tu avaliares aqui, tu vai ter um componente que vai reagir com água, e daí vai formar o propileno glicol. Então, junto com o propileno glicol,
tu vai ter o metanol, que ele não faz parte da reação, ele está entrando como um meio da solução, certo? Ele vai ser um reagente que vai ficar ajudando na solubilização. Então, qualquer valor a nível de concentração vai ser considerando ele como um fluido em meio, solução. Então, a temperatura de ambos, 58, né? E daí tu percebe que aqui já começa a ter a temperatura. Só um minuto, que eu acho que tem gente entrando aqui. Eduarda, boa noite. Opa! Em PDF, 2 versões do FOSS, se alguém precisar, na sala de interação. Oh, que legal, Daniel. Show de bola. Muito obrigado, Daniel. E tá boa as tuas cópias? Vou dar uma olhada lá, sim. Muito obrigado. Então, o que aconteceu? Então, o simples fato da mistura dos dois, então há um aumento na temperatura, e aqui, então, a gente vai ter a reação acontecendo sobre a agitação, tá? Bom, o volume, 300 galões. Lembra que ele falou aqui, ó, existe um lindo CSTR parado com uma capacidade de transbordamento de 300 galões. Então, isso é o que ele está se referindo, ó, a velocidade de transbordamentos 300 galões. E daí aqui as perguntas qual vai ser a temperatura e qual vai ser a taxa de conversão, o X, né? O quanto converte, ou seja, o quanto de propileno com água vira o que nós queremos, que é o propileno glicol. Bom, então, Furusawa e outros estabelece que, sob condições similares àquelas que você está operando, a reação é de primeira ordem, né? Então, lembram lá da nossa aula, 3 aulas atrás, quando nós falamos de ordens de reação? Então, aqui, nós vamos ter, então, uma reação de primeira ordem. Para que serve a nós sabermos a ordem de reação? Porque por meio da ordem de reação nós vamos ter o K, que é a constante, né, que é a constante de reação. Bom, então, e aparentemente de ordem 0 quando nós tivermos excesso de água. Então, sob condições similares àquelas que você está operando, a reação é de primeira ordem na concentração de óxido de propileno. E, aparentemente, de ordem 0 em excesso de água, com a velocidade especificada da reação sendo K igual a A, concentração de A, vezes exponencial menos E sobre RT, sendo que E é a unidade de calor em BTU/Libra-mol. E aqui, isso aqui vai nos dar, então, 16,96 vezes 10 na 12, exponencial menos 32.400, que é o valor da energia em BTU, dividido por RT, que é as constantes, em horas na menos 1. Então, essa vai ser a constante K de velocidade. Há uma restrição importante em sua operação. O óxido de propileno é uma substância de baixo ponto de ebulição. Com a mistura que você está usando, você sente que não pode exceder uma temperatura de operação de 125 graus Fahrenheit. Senão você perderá muito óxido pela vaporização por meio do sistema de ventilação. Então, o óxido de propileno é uma substância de baixo ponto de ebulição. Então, o que acontece? Se a temperatura sobe muito, né? O que acontece?
o óxido de propileno começa a virar vapor, né? E esse vapor vai ser, então, ou seja, tu vai estar perdendo reagente para o sistema de ventilação. Você pode usar o CSTR parado para substituir o que está vazando, se ele for operado adiabaticamente, né? Então, existe a possibilidade de nós estarmos utilizando esse CSTR, né, numa forma parada, ou seja, sem a continuidade do processo, de uma forma sem troca de calor? Essa é a pergunta, né? Se sim, qual será a conversão de óxido a glicol? Então, a partir daí, né, nós fechamos, então, o problema. Ele te apresenta a reação, além de te apresentar a reação, ele te dá uma série de informações a respeito de alimentação, a respeito de vazões, te apresenta o fluxo do processo, as temperaturas de entrada, e, com base no processo reativo acontecendo dentro do CSTR, ele questiona se esta temperatura irá ou não exceder a esses 125 graus, porque se isso acontecer, nós vamos ter muita perda do óxido de propileno. Por quê? Porque o reator, ele tem para ele substituir o que está furado, ele vai ter que trabalhar nessa condição, né? Ele vai ter que operar adiabaticamente, certo? Então, dentro dessas condições, a gente quer saber quanto que converte, ou seja, quanto que do reagente A, o X, né, vai virar o produto, que é o nosso objeto da aula, que é o propileno glicol. Bom, então, para nós buscarmos a solução, nós vamos ter aqui o A e o B, certo? Quem é que é o A? O A vai ser o óxido de propileno, o B vai ser a água, né? Lembrando que o metanol, então, é só um meio reacional, ele só está ali como meio, né? E o C é o nosso produto. Aqui ele passou as informações. O que é o CP, CB, CPC? Então, é o que nós vimos na aula passada, da mesma forma que nós trabalhamos, que é o CP, que é o calor, né, é o calor de cada um dos componentes. Nesse problema, nem a conversão, nem a temperatura na saída do reator adiabático são dadas. Então, ó, não é fornecida essas informações. Aplicando os balanços materiais de energia, podemos resolver duas equações com duas incógnitas, o X e o T, né? Então, o X vai nos ajudar a entender qual vai ser a conversão, e o T, para que nós entendamos se vai ou não ser possível, em virtude da limitação da temperatura máxima. Então, com base nisso, vamos partir, então, para o balanço molar e equação de projeto. Então, para o balanço molar, nós vamos lá para o FA0, que é o nosso fluxo inicial de A menos o fluxo final, lembrando que como a gente tem um CSTR, nós vamos ter constantemente um fluxo de entrada, um FA0 de entrada, e um F de saída, um FA de saída, porque a não ser que tu tenha 100% de conversão, teu FA vai ser 0. Mas provavelmente tu entra com FA 10 e sai com um FA0 10, sai com FA em torno de 5, em torno de 4, tudo isso vai depender do quanto vai ser convertido. O RA, que vai ser a taxa de conversão do A, né, como a gente viu, é a taxa de conversão, ou seja, é o quanto de componente A reage
o concentração inicial, a concentração final menos concentração inicial em função do tempo, então é a taxa de reação vezes o V, que vai ser o volume, né? Porque daí nós temos a taxa de reação, o volume, nós vamos ter a mesma unidade que nós temos aqui, que vai ser, no caso aqui, como a gente está falando de libras, então vai ser libra-hora. Aqui também nós vamos achar libra-hora. Conforme foi dado aqui no início, ó, pessoal, é libra-hora. Essa, então, é o nosso fluxo, certo? Muito bem. Então, a equação de projeto, em termos de X, vai ser o quê? O FA 0 vezes o X, a taxa de conversão, sobre menos RA, onde o V, então, vai ser o volume do nosso reator. Bom, aqui, pela lei de velocidade, nós vamos estar usando aqui, vamos comparar aqui, ó, olha essa taxa de reação aqui, ó. Essa taxa de reação. Vamos só lembrar de onde é que é retirada essa informação. Ó, hoje é a nossa aula 14. Aula passada, essa aqui. Ó. Então, como a gente está usando o Fogler, tá, pessoal? As mesmas informações que a gente já apresentou na aula passada, elas vão ser válidas para cá também. Ó, ordem 0, C0 menos KT. Primeira ordem, C sobre CA igual a E menos KT. 1 sobre C igual a 1 sobre CA mais KT. Então, nós estamos trabalhando com essa ordem de reação aqui, certo? Vamos voltar lá. Aqui, a taxa de reação, ali nós estávamos vendo a ordem, daí aqui a gente vai usar, ó, a gente obtém o valor de K por meio dessa equação, e depois a gente aplica, né, ó, a taxa de reação, o R, perfeito? Aqui, ó. Esse aqui, a taxa de reação. Aqui, ó, é de primeira ordem, certo? Que nós temos apresentado aqui na nossa aula de hoje, certo? Menos RA igual a KCA. Igualzinho que a gente trabalhou, então, na nossa primeira aula, tá? Só a diferença é que aqui está aparecendo o número 1. Então, sempre que a gente tiver uma reação de primeira ordem, vai estar apresentando, né, nesse sentido, onde o K é o que vai definir, né, de fato, o valor da nossa, o quanto a velocidade da reação vai estar avançando, ou seja, a cinética da reação. Bom, então, dentro das leis de velocidade, então nós vamos ter uma reação aí de primeira ordem, conforme já foi dito ali. Por quê? Porque a gente não está usando excesso de água, né? Porque se fosse com excesso de água, a gente poderia, né, atender aqui, ó, se fosse excesso de água, nós teríamos uma reação de ordem 0. Bom, com relação à estequiometria, né, vamos dar uma checada lá na nossa reação. Então, tu tem 3 carbonos, 3 carbonos, tem 1 oxigênio, 2 oxigênios,
2 hidrogênios aqui, mais 1, 3. 6 mais 3 mais 3, 6 mais 2, 8. Então, aqui tem 2, mais 3, 5, 6, 7, 8. Fechou. Então, dentro desse, se tu perceber, ó, é 1 para 1 para 1. Então, o que ele falou aqui em termos, né, de aumento da velocidade, que teve uma série de correlações que foram apresentadas aqui, ó, uma mistura equivolumétrica de óxido de etileno e de metanol, né, água contendo 0,1 de massa, a vazão volumétrica de água 2,5 vezes maior que a vazão de metanol, a vazão molar correspondente metanol e água. Então, lembrando que o que nos interessa aqui não é o metanol, mas sim a água. Mas, de forma alguma, para nós sabermos as equivalências molares, a gente teria que pegar essas vazões e dividir pelas massas moleculares. Então, dividindo pelas massas moleculares, a gente teria o número de mols. E, em conclusão, em resumo, é 1 mol desse para 1 mol desse. Então, 1 para 1 resulta, né, 1 de produto. Então, é isso que está sendo apresentado aqui. Então, dentro da estequiometria, o CA vai ser igual à concentração inicial do componente A vezes a sua taxa de conversão. 1 menos X, certo? Combinando, então, os resultados, o que nós vamos ter? Que a taxa, o fluxo inicial de A vezes a sua taxa de conversão dividido pela velocidade, pela constante da velocidade de reação, pela concentração inicial, vezes 1 menos X, vai ser aproximadamente, né, essa componente aqui que eu não me lembro que era aquele símbolo ali, deixa eu retomar da aula passada. O sigma. O sigma aqui, a taxa, é a vazão de fluxo, a vazão de fluxo. Então, aqui, pegando essa informação, a vazão de fluxo sobre, né, então, a vazão de fluxo, o que a gente eliminou aqui? Ó? Nós eliminamos o fluxo do componente A em função da concentração do componente A. Então, eliminamos os dois aqui, ó, pela substituição pelo fluxo, pela vazão do fluxo inicial, que nada mais vai ser, aqui vamos ter, digamos, quilo-hora, e aqui nós vamos ter mol por litro, né? Ou mol por quilo, ou aqui nós vamos ter litro por hora. Então, só que normalmente o F é uma vazão mássica, né? Então, vamos cortar as massas, o que vai nos sobrar? Um volume por tempo, vezes o X, que vai ser a conversão sobre a constante. Resolvendo, então, o X em temperatura T, né? E lembrando que θ é igual ao volume dividido pela vazão de fluxo inicial. Então, aqui nós vamos ter volume dividido, então, digamos que o teu volume seja
metros cúbicos por metro cúbico por segundo. A resultante disso aqui vai ser o quê? 1 sobre S. Né? Esse vai ser o teu θ aqui. Que faz sentido aqui, por quê? Porque o K é sempre sobre o tempo, né, também. Então, tu vais utilizar aqui nada mais do que a equação, então, de Arrhenius para fazer a determinação, a definição da conversão do componente, a conversão do elemento A em função da temperatura. Então, substituindo aqui, no valor de K, esse K aqui, nós utilizamos esse valor aqui. De onde é que nós tiramos esse valor aqui? Logo daqui, ó, pessoal. Essa informação aqui, ó. O K nada mais é AE menos E sobre RT, que depois a gente vai substituir por esses valores numéricos aqui. Então, o θ vezes o K, aqui já está substituído, 1 mais o θ vezes o K. Então, já está aqui substituído. Essa equação relaciona temperatura. Essa equação relaciona temperatura e conversão por meio do balanço molar. Então, essa equação relaciona temperatura e conversão. Então, conversão é X. E temperatura em função do balanço molar. O balanço de energia, né, para essa reação, ocorre adiabaticamente, em que a entrada de energia devido ao agitador é desprezível. Então, a gente tem a energia despendida pelo agitador, mas a gente não vai considerar ela. Então, para nós fazermos o balanço de energia, tá? A conversão vai ser o somatório, né, das energias envolvidas usando o CP, né, aqui do reagente, no caso, o CP do primeiro componente, a variação de temperatura sobre as energias de reação em função da temperatura de reação, que foi um dado, né? Foi uma informação passada aqui, que essa reação ela acontece à temperatura ambiente, se eu não me engano. Onde é que ele falou? Infelizmente, a reação ocorre prontamente em temperatura ambiente quando catalisada por ácido sulfúrico. Então, essa é a informação que ele te passa aqui, né, onde tu tens a temperatura de reação e a variação do CP, temperatura menos temperatura da reação. Essa equação, então, relaciona X e T por meio do balanço de energia. Então, tu vais ter a relação da conversão em função das temperaturas para obtenção de balanço de energia. Então, veja, o Fogler aqui, então, conseguiu nos trazer duas equações, modelar duas equações que nos apresentam. Uma é uma equação que vai nos apresentar a relação da conversão em função da temperatura, nos dando, então, o balanço molar, certo? Porque usa condições e usa combinações que partiram da onde? Partiram dos fluxos de massa, e já a energia, da mesma forma, ele vai utilizar a conversão em função da temperatura. Né? Vemos que as duas equações têm de ser resolvidas com xm igual a xmb igual a xeb.
para as duas incógnitas x e t. Então, x, balanço de massa, mass balance, e x, EB, energia balance. Está em inglês, né? Mas então a conversão de balanço de massa e aqui a conversão para balanço de energia. Então, ele está dizendo que essa resolução ela acontece considerando que este é igual a esse. Então, o que tu vai ter? Tu vai ter uma igualdade entre essas duas partes aqui. Certo? Bom, então, partindo aqui para os cálculos, é onde a gente vai ter, então, a substituição dos valores. Tá? Então, isso aqui são valores termodinâmicos tabelados, da mesma forma como nós trabalhamos na aula passada, são informações que vão sair de tabelas termodinâmicas. Aqui, infelizmente, as unidades que estão sendo utilizadas são unidades do padrão britânico, tá? Então, uma boa atividade que nós podemos fazer aqui é nós convertermos todas essas unidades aqui para unidades no SI. Tá? Então, a gente vai ter exatamente aqui as temperaturas em graus centígrados, a energia, em vez de BTU, Libra-mol, nós vamos ter em Joule, quilomol, mesma coisa aqui, Joule, quilomol, Joule, quilomol, né? E aqui, obviamente, a resultante também vai modificar. A questão do ΔCP, tá? Então, nós vamos ter como que vai a variação, né, do CP, lembrando que na aula passada também nós trabalhamos da mesma forma, tá? Nós também trabalhamos com a questão da energia. Ó, aqui está o CP, certo? Que é o calor específico, né? O calor específico de cada uma das substâncias. Cada substância vai ter o seu determinado calor específico. Muito bem. O H é entalpia. Ok. Então, aqui nós vamos ter, então, a entalpia da reação, que nada mais vai envolver, lembrando, vai ser A mais B igual a C. Então, nós vamos ter C como produto menos A menos B. Nós vamos ter um valor negativo, né? Isso quer dizer o quê? Se o nosso ΔH é negativo, nós estamos na mesma condição da aula passada, né? Nós temos uma reação que libera calor, né? Então, vamos só fazer uma breve reflexão aqui. Se a gente voltar para o nosso reator, uma das condições que ele colocou aqui, ó, você pode usar o CSTR parado para substituir o que está vazando se ele for operado adiabaticamente. Então, nós temos uma condição que é não trocar calor, né? Mas, se não trocar calor, essa reação é uma reação que gera calor. Então, muito possivelmente, esses 75 graus Fahrenheit inicial não vão permanecer 75, ele vai subir. E havendo essa
a ascensão da temperatura, nós corremos o risco de perder quem? De perder o óxido de propileno, em virtude de ele ter um ponto de ebulição muito baixo. Né? Por quê? Porque simplesmente nós temos uma limitação, que é o quanto de material que sai de dentro desse reator. Digamos, se eu tiver uma taxa de conversão menor dentro do reator, eu vou ter uma menor liberação de calor. Havendo uma menor liberação de calor, automaticamente a minha temperatura ela não tende a subir. Daí eu volto de novo a reforçar o que nós falamos na aula passada. Temperatura não é, de forma alguma, uma medida de calor. Não. Mas a temperatura nos indica, sim, se o processo está liberando ou absorvendo calor. Então, a temperatura ela pode ser utilizada como indicador. Então, a exemplo do que nós vimos aqui, tu vai ter um fluxo de entrada de ambos. Tu vai ter uma saída de 300 galões. Essa combinação não pode resultar num aumento da temperatura que supere os 125 graus Fahrenheit. E essa análise aqui já nos mostrou isso, que essa é uma reação que libera calor, certo? Menos 36.400 BTU libra de óxido de propileno. Estou anotando aqui uma lembrança para a gente fazer uma atividade em cima dessas conversões aí nas unidades. Muito bem. Bom, então, já o ΔCP, da mesma forma, vai ser o calor específico do componente C, que é o produto, menos o calor específico do componente B, menos o calor específico do componente A. Então, os calores específicos são valores também tabelados, então 46, menos 18, menos 35. Acho que esse aqui foi passado aqui no início, ó. Tá vendo aqui os valores, ó. O valor do CP, do calor específico do óxido de propileno, 35, que é aquela quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Fahrenheit, 1 libra-mol da substância. Tá? Então, é o mesmo CP que a gente tinha trabalhado, essa questão da unidade. O B e o C. O M não entra no cálculo, tá, pessoal? Isso aqui é para pega-ratão mesmo, tá? Então, se vocês olharem, ele não entra. Por quê? Porque ele não faz parte da reação ali, tá? Então, opa, deu. Bom, então, aqui, 36. Aqui, ó, ele apresenta para nós, então, uma equação que faz o relacionamento ou seja, é uma equação que modela a variação da entalpia em função da temperatura. Então, o que nós vamos ter aqui? Sendo que a temperatura tem que estar em R, né? Unidade R. Agora me fugiu o nome. Pessoal. Temperatura, acho que é Rankine. Isso aí mesmo, é Rankine, tá? É o símbolo R. Então, para vocês verem, um Rankine equivale a menos 273 graus Celsius, mais ou menos.
Muito bem, vamos voltar lá. Então, aqui, pessoal, então uma equação que vai nos mostrar, conforme o valor da temperatura, nós vamos ter, então, uma variação no ΔHR, tá? Então, esse aqui, ó, é o ΔHR na temperatura de 68 Fahrenheit, que foi os menos 36.400. O que essa equação ela está nos apresentando? Ela está nos apresentando o seguinte, que conforme o valor da temperatura, essa temperatura estando em Rankine, aqui, nós pegamos o ΔH a 68 Fahrenheit menos o CP, o ΔCP, a variação do calor específico, vezes a temperatura que tu quer saber, menos 528, nós então encontraremos qual vai ser o calor de reação em função da nova temperatura. Bom, estequiometricamente, se aqui a fração mássica e a relação volume e fração volumétrica, a vazão do fluxo inicial, ó, que é essa relação, que é o θ que nós trabalhamos aqui, certo? Então, a vazão volumétrica líquida total entrando no reator vai ser V0 igual a VA inicial mais VM de metanol inicial mais V. Lembram que vai entrar o componente A, vai entrar o metanol e vai entrar mais a água. Então, aqui, ele em pés hora. Então, essas três informações aqui, ó, nós tiramos daqui, ó. São essas informações aqui, ó. Óxido de propileno, metanol e água. Certo? Ó, 46,62, óxido de propileno e metanol, e 233,1 vazão volumétrica da água. Beleza? Então, tá aqui, ó, 46, 233. Somando, então, isso é a vazão de entrada no sistema, certo? Por hora. Então, isso quer dizer que a vazão de entrada no sistema é 326,3 pés cúbicos por hora. Muito bem. Deixa eu fazer um segundo desenho aqui para a gente poder otimizar aqui os nossos entendimentos. Vamos lá. Então, nós vamos ter aqui o reator, ok? Então, o que essa informação aqui nos trouxe? Ó? Que está entrando 326,3 pés cúbicos por hora. (3,3 por hora, ok? Muito bem. Isso aqui está entrando. Muito bem. Daí, o volume do reator é de 300 galões. Então, ele fez a conversão aqui para
40,1 pés cúbicos. Nada mais é do que os 300. Muito bem. Agora, a relação, então, que é o tempo de retenção, né? Isso aqui é o tempo de retenção, ou seja, o volume do reator dividido pela vazão de entrada. Então, o tempo de retenção dele é 0,123 horas, certo? A concentração de ar vai ser o fluxo de entrada do ar, ó, o fluxo de entrada do ar, que nós temos, essa informação que foi passada aqui, o fluxo de entrada do ar, certo? Então, o fluxo de entrada do ar dividido pela vazão a vazão total, certo? Então, a concentração vai ser, ó, libras mol hora, 43 libras mol hora, que foi a informação que estava aqui, ó, 43, ó. Isso é alimentação. Então, vermelhinho aqui. Isso, então, é a nossa alimentação. Os 43 libras por hora, então, nós temos 43 libras por hora de alimentação, dividido pela vazão total de entrada, ó, vazão total de entrada, então, ó, 43 libras por hora, libra mol, tá? Vamos corrigir aqui, libra mol por hora, dividido pelo fluxo total, vai nos dar a concentração, vai nos dar o CA. Então, a associação dos dois aqui vai nos dar um CA. O quanto que está entrando aqui. Ok? Esse V é minúsculo aqui, tá? Vzinho minúsculo. Perfeito. E esse CA aqui, então, vai ser em libra mol por pé cúbico. Aí, né? Libra mol por pé cúbico. Show. Então, isso é a nossa concentração. Então, a nossa concentração inicial é essa. Botou o zerinho aqui, ó. Essa, então, vai ser a nossa concentração inicial. Vamos colocar o valor ali. Vamos botar o valor. Vai ser 0,132. 0,132. 0,132. Muito bem. Então, entra essa vazão no total. Isso aqui é a vazão total. Total. Esse daqui, então, é o fluxo mássico de ar. E aqui nós vamos ter a concentração do componente A. Inicial. Perfeito.
Muito bem. Então, ok. Bom, para o metanol, né, o metanol, então, ele é só meio, tá, pessoal? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele pegou o fluxo do metanol com relação ao fluxo do componente A. Pode falar? Tá. Então, isso aqui, então, seria a constante de diluição, ou seja, o número de vezes que o metanol está acima da quantidade, a relação de metanol para a parte A, que seria o óxido, que foi algo que ele traz aqui, ó. Onde é que está essa informação? Papapá. Vazão volumétrica de água, 2 vezes a vazão do metanol. A vazão molar correspondente de metanol é de 70 e 800 mil, respectivamente, de água e metanol. A mistura água, óxido, propileno e metanol sofre uma leve contração do volume, mas você dispersa a diminuição do escala e temperatura de ambas. Aqui ele não apresentou essa relação. Então, foi simplesmente uma relação que ele estabeleceu, então, aqui. Então, a diluição, digamos, a proporção etanol barra óxido de pro é igual a 1,67. Metanol. Certo? Então, isso quer dizer o quê? A partir do momento que tu sabe a vazão que tu tem do componente A, né? Aqui, o óxido de propileno eu posso colocar A. Vocês vão saber. Então, a proporção de metanol para A é 1,67. Então, se eu sei o valor de metanol 47, então eu faço 47 vezes 1,67. Eu tenho que o F do metanol vai ser 78,49 libra mol hora. Ou seja, fluxo máximo. Fechou, né? Isso aí, 71, aqui na realidade dá um pouquinho menos, deixa eu ver aqui, ó, 71,7 dividido 43, 1,67, uma porrada de números, né? Então, aproximadamente aqui. Certo? Que foi pegar os 43 vezes 1 ponto. Eu errei mesmo o cálculo. 1,67 vezes 43, 71,81. Errado mesmo. Isso aí. Bom, continuando então, aqui fechamos, beleza. Agora, com relação à água, né? Então, a relação de água com a parte A, né? Então, mais a proporção aqui pela parte A,
A gente viu que é quanto aqui? Nós vimos que é 18,65. Então, 18,65. Ou seja, F, a água é o componente B, né? B? É, né? Água é B. Isso aí. Então, vai ser 18,65 vezes 43. Então, em torno de 801,95 libra. Muito bem. Então, isto é o que nós estamos entrando no CSTR. Perfeito? Isso é o que está entrando no CSTR. Bom, agora, tá? Avalie os termos de balanço molar, que é a conversão calculada a partir do balanço molar e encontrada a partir da equação 8.5. Então, a gente vai pegar simplesmente essa equação aqui, e vamos fazer a substituição. Ó, E8, 8.5. Ó, é essa daqui, ó, certo? Pegamos essa equação aqui. Então, pegamos esta equação e fazemos a substituição aqui, a constante velocidade, temperatura, todos os termos que estão lá. Então, aqui nós vamos, lembrando que aqui nós temos que trabalhar com a temperatura, né, em Rankine, certo? Então, chegamos a esse valor aqui. Muito bem. Porque a temperatura a gente teve que definir aqui. Tá. E avalie o termo de balanço de energia, certo? O CP e as relações de vazão, né? Por quê? Porque essa relação de diluição ela vai influenciar em termos da constante do calor específico, né? O somatório das proporções, né? Que a gente definiu aqui, ó. Então, 35, o CA que é puro, e aqui tu vai ter um fator de diluição para o B, que é os 18,65, que foi o valor que a gente definiu aqui, ó, 18,65, vezes 18 CP para o B, que é a informação do CP do B, ó, né? Mais 1,65, que é a relação do metanol para a porção A, por 19,5, que é o valor para o metanol. Então, na realidade, é nesse ponto que o metanol entra, né? É para esses termos de balanço de energia. Então, é esse ajuste que a gente vai falar, vai ter em termos da diluição. Não para esse cálculo inicial, para a determinação do ΔCP, nós não incluímos o CP do metanol, mas sim nos termos, utilizando sim
as proporções de diluição, obviamente, dos componentes com relação a metanol aqui e ao componente B. Então, nós vamos ter essa quantidade de energia envolvida, tá? E para determinação da temperatura ambiente, a gente tem esse valor aqui, que nós então vamos substituir, foi convertido a Rankine, né? Onde nós vamos substituir lá na equação aqui, ó, nessa outra definida aqui. Muito bem. Então, substituindo aqui pelos valores, nós chegamos, então, a essa equação para balanço de massa. Ou seja, dependendo da temperatura a qual nós atingirmos ali, nós teremos essa equação para definir a taxa de conversão do elemento do componente A com relação ao balanço de energia. E esta equação com relação ao balanço de massa. Todas elas tendo a temperatura como função, tá? Então, se tu olhar aqui, ó, esse último valorzinho aqui da exponencial, ó, que era RT, nós não temos, né, o valor de T, certo? Então, ambos os valores de T de reação, eles ficaram em branco. Por quê? Porque a gente não definiu ainda, a gente sabe que a temperatura ambiente, isso se processa, ok? Porém, nós ainda não temos esse valor, então é por isto que nessas ambas condições aqui, que foram apresentadas, ó, a gente chega nas equações, ó, vendo, ó, o T não foi calculado, foi adicionado os valores, porém não foi determinado. Muito bem. Então, há um número diferente de maneiras para resolver essas duas equações simultâneas, né? Essas duas equações, eu volto de novo. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Todo esse demonstrativo matemático, pessoal, foi para nós chegarmos na taxa de conversão, tá? Com relação ao balanço de massa, em função da temperatura, e essa daqui é a taxa de conversão com relação à energia envolvida no processo, tá? Então, para a resolução dessas duas equações, é o que o texto está se referindo aqui. Há um número diferente de maneiras para resolver essas duas equações simultaneamente. A maneira mais fácil é usar o solver da equação não linear do Polymath. Entretanto, para compreender a relação funcional entre taxa de conversão e temperatura para os balanços molares de energia, devemos obter uma solução gráfica. Aqui, X é plotado em função da temperatura para os balanços molares e de energia. E a intersecção das duas curvas fornece, então, a solução, onde a solução de ambos os balanços molar e de energia são satisfeitas. Além disso, plotando essas duas curvas, podemos saber se há mais de uma intersecção. Por exemplo, estados estacionários múltiplos, para a qual o balanço de energia e o balanço molar são satisfeitos. Se técnicas numéricas de achar raízes forem usadas para resolver X e T, seria bem possível obtermos somente uma raiz, quando, na verdade, há mais de uma. Se o Polymath fosse usado, você poderia saber se as raízes múltiplas existem, trocando suas estimativas iniciais no solver de equações não lineares. Vamos discutir mais sobre isso
sobre estados estacionários múltiplos na seção 8.7. Escolher T e então calcular X. É exatamente isso, tá, que é a proposta. Então, dependendo do valor de T, nós vamos ter a taxa de conversão. Ou seja, um valor aleatório que pode ser definido e calculado. Seria bem possível obtermos... onde está aqui? Os cálculos são plotados na figura 8.2, a linha praticamente reta corresponde ao balanço de energia e a linha curvada corresponde ao balanço molar. Observamos desses gráficos que o único ponto de intersecção está em 85% de conversão e 613 graus Rankine. Então, vamos ver aqui. 613 graus Rankine para Faraday. 313. Isso? Vou confirmar aqui. Não, 613, né? Aqui. 613. Então, para 613, estão vendo aqui, ó, nós vamos passar da temperatura de ebulição do óxido. Com a mistura que você está usando, você sente que não pode exceder uma temperatura de operação de 125 Fahrenheit, senão você perderá muito óxido pela vaporização por meio do sistema de ventilação. Então, o que em resumo, né, tá nos dizendo aqui? Que tu vais dar uma série de valores para temperaturas, diferentes temperaturas, e tu vai encontrar uma curva, né, de conversões. Tanto essa curva aqui, ó, essa daqui é para balanço mássico, a curva é para X MB, essa aqui é a curva, e aqui é para balanço de energia, né? Então, a proposta é que tu fazendo essa infinidade de cálculos, quando tu chegar ao resultado, o resultado da melhor taxa de conversão vai dar onde tu vai ter a melhor relação de balanço de massa com a melhor relação de balanço energético. E onde é que é a melhor relação? A melhor relação é no ponto de intersecção. Então, puxa vida. Então, o ponto aqui de intersecção, ó, esse ponto de intersecção aqui que nós encontramos, esse ponto de intersecção é o que vai dar essa temperatura que ele expressou aqui, ó. É os 613 com 85% de conversão, certo? Então, nesse ponto, ambos os balanços de energia e molar são satisfeitos, uma vez que a temperatura tende a permanecer abaixo de 125 graus Fahrenheit, não podemos usar o reator de 300 galões como ele está agora, tá? Então, na realidade, a partir
desse balanço de massa e desse balanço de energia, de ambas as equações, com relação à temperatura, serviu para o engenheiro, então, definir se ele poderia usar aquele reator todo revestido com vidro de 300 galões, né? Porém, percebeu-se que não seria possível, pois nessas condições, num reator no qual não se tem a troca térmica, ou seja, nós precisamos de um reator encamisado que retire calor do processo para que a gente tenha, então, o máximo de conversão, né? Então, em virtude disso, esse reator não atendeu, né? Então, aqui, ó, a tabelinha como foi montada, ó. Então, é uma coisa que daria, tá? Daria para fazer em Excel isso aqui, tá? É só a gente transcrever essa equação aqui, e definir N valores de temperatura, e vai obtendo os valores para XMB e XEB. Então, é uma coisa que dá para ser feito tranquilamente aí no Excel. Bom, então, essa foi a nossa proposta, então, de exemplo, onde nós trabalhamos, então, o reator CSTR, e agora, então, de uma maneira já totalmente transcrito o modelo, tá? Apresentado já o modelo, nós pegamos, então, no Enso para reproduzir, então, esse exercício. Então, o professor vai abrir o Enso, volto de novo a dizer, pessoal, aqueles que não têm o Enso, peço que fale com seu amigo aí no Excel, coloque aqui, ó, use o chat da turma, alguém pode, tipo assim, ó, o cara tem que escrever assim, ó, alguém pode me ajudar? Aí a pessoa, preciso acompanhar o exercício do Enso. Aí essa pessoa pega e diz assim, ó, prof, vou fazer com fulano. Ok? Deu, prof, ok, pode fazer. Então, simples assim, pessoal, a gente consegue resolver esses impasses. Não tem o Enso. Mas vamos lá, pessoal. A gente, o que o Enso vai fazer? O Enso, ele já vai te trazer tudo isso que a gente conversou agora, que a gente viu, acompanhou o passo a passo, já vai estar tudo prontinho aqui no Enso. Então, o prof vai acompanhar vocês aqui, tá? Então, o que vocês vão fazer? Aberto, então, o Enso, vocês entrem em sample, ou seja, nós vamos usar um exemplo pronto já. Não é nossa intenção fazer com que vocês modelem, tá? A única situação que o professor colocou vocês em estresse foi em modelar os tanques, né, em Enso. Por quê? Porque os tanques eram algo simples, né? É algo que não demanda de tanto conhecimento de química, de tanto conhecimento de propriedades físicas, da necessidade do uso do VR termo. Então, a intenção agora é nós usar os exemplos prontos. E daí, sim, aquele que tiver interesse, essa é uma área que me fascina, essa é uma área que eu quero aprender mais, essa é uma área que eu quero evoluir, daí faz que nem o César. Desculpa, César, estar te usando como exemplo, mas eu acompanhei o TCC do César, ele se interessou pelo Enso e ele está fazendo hoje o TCC dele todo trabalhando uma modelagem de sistema usando o Enso. Então, por exemplo, hoje tem muitos alunos aí que estão com problema com o seu TCC porque não conseguem fazer a parte experimental, né? Por quê? Porque tem essa função de deslocamento, o campo está fechado, tem que pedir autorização, blá, 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 blá.
César não precisa disso, né, César? O César faz toda a parte experimental dele rodando o Enso. É fácil? Claro que não. Claro que não. Mas volto de novo a dizer, de forma alguma, esse software aqui, ele é impeditivo para que você avance na disciplina. Sim, precisamos dele, precisamos. Não tem como tu baixar no teu computador, paciência, te associa com alguém, faz que nem o exemplo que o professor deu ali, pede ajuda. O que o professor pode te ajudar é nesse sentido, orientando e mostrando como se faz, mas o passo a passo do exercício é uma construção que vocês têm que fazer junto com os colegas e com o apoio do professor. Então, vamos lá, sample. Então, tu vai pegar aqui reatores, nós estamos em reatores ainda. Vamos pegar esse primeiro CSTR aqui, ó. Então, vamos abrir ele aqui. Ó. Então, ele é o CSTR do propileno glicol, tá? Então, é 1,2-propileno óxido, né? Óxido de propileno. Metanol, ó, metanol, que é o meio, né? Não, lembrando que, ó, olha aqui, ó, tá vendo? A estequiometria dele é 0, porque ele não entra, água, e 1,2-propileno glicol. Bom, aqui, ó, bacana, aqui nós já estamos trabalhando com Joule, mol e Kelvin, né? Ó, R é a constante, porque a gente vai envolver balanço de energia aqui, né? As devices, então a gente vai ter a fonte, que vai ser o início, ou seja, é onde nós vamos ter isso aqui, ó. O que é o source, o S1? O S1 é isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é o S1. Ó. Vou até... Bacana isso, bacana esse questionamento, né, pessoal? Porque é quando tu te questiona que tu tá aprendendo. Então, assim, quando ele está te dizendo ali o S1, então, esse aqui é o S1, certo? Então, essa é a fonte. Então, o S1 vai conectar com o CSTR. Então, esse aqui é o CSTR, que nada mais é do que o reactor. Ok? Então, esse é o tipo, né? Claro, aqui a gente está falando de um só, mas eu quero saber a conversão desse. Normalmente, CSTR, eles estão... O CSTR é um equipamento que entra e sai. Não quer dizer que tu tem que ter 10, 3, 4. Normalmente vai ter um monte, porque tu quer o máximo de conversão. Mas ele é um equipamento que normalmente está entrando e está saindo. Né? Isso é a característica do CSTR. Né? Sempre tendo um... vou botar aqui. Mas tem o agitador, tá? Tem que ter o agitador, senão não é CSTR. Então, ó, e o REACT CSTR. Bom, qual é que vai ser o teu set? Bom, tu vai ter uma reação, um reator só, tá? A estequiometria, então, tu tem o componente A, por que ficou 0 o componente B? Porque o metanol é só meio. Depois, por que é menos aqui? Porque a água é reagente. E o produto positivo. Então, essa é a estequiometria. Ó, o S1, ele é uma fase líquido-vapor, certo? E a composição básica que nós vamos estar trabalhando vai ser molar, tá? Bom, quais as equações que nós vamos estar avaliando? Tá? Então, frente às variáveis, tá?
quais as informações que nós vamos ter? Bom, uma delas vai ser a entalpia de reação. Veja aqui, está o mesmo BTU ali, ó. E aqui nós temos a taxa de reação, certo? Tudo para o componente 1. As especificações com relação ao fluxo na fonte, né? Fluxo molar, a pressão atmosférica, e aqui é a temperatura em graus Rankine, né? Daí está em degree R. Se fosse centígrados, seria deg C. E a composição é a composição de partida, né? É a fonte, né? Abastecimento. Então, nós vamos partir dessa proporção de óxido de propileno, dessa aqui de metanol, essa aqui de água, e no caso do último componente, zerado, porque é produto, né? Ó, o volume do reator, ó, é os 300 galão, certo? O fluxo de saída é igual ao fluxo de entrada, né? Então, o reator, ele não é um CSTR, então ele entra e sai. O calor de reação, por que o calor de reação é zero, pessoal? Porque é um processo adiabático, né? Lembra? É um exemplo adiabático. Deixa eu ver se ele escreveu aqui em cima. Ele não escreveu, mas a gente lembra que o nosso exercício ele era adiabático, certo? Vocês lembram disso? Se vocês não lembram, eu recordo aqui, ó. Ó, CSTR adiabático. Então, por isso que... Tá. Muito bem. Bom, então, a conexão é a saída da fonte, é a entrada do reator. Tranquilo. Então, as informações que eu quero, pessoal, são as informações de saída do reator, né? Tudo que nós estávamos falando ali, ó, tudo que nós vimos nos exercícios e trabalhamos, é isso aqui, ó, é isso aqui que a gente quer saber, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó, em vermelhinho, para ficar bonitaço. Ó, o que a gente quer saber aqui é isso aqui. Então, isso daqui a gente quer saber o X. E no caso do exercício, a temperatura, né? No caso desse exercício. Agora vamos ver o que ele vai nos entregar, o Enzo aqui, né? Então, ó, a temperatura de saída, isso aqui são as condições iniciais, ó, a temperatura de saída do reator, 533, a quantidade molar e aqui as proporções de saída, tá, para os 3 componentes. Então, ó, e isso aqui é o que vai estar saindo aqui. Ah, não, aqui é o metanol, tá? A proporção inicial, ó, a proporção inicial é esses 3 aqui, tá? Proporção inicial dos 3 componentes. E do tempo de 0,1 a 5. Eu acho que é segundos, tá? Tá aqui, ó, é a única unidade que tem. Bom, então, colocamos aqui, vamos correr. Pá, corremos. Simulação terminada com sucesso. Sucesso. É bom quando a gente ouve essa palavra, né? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó, isso aqui é a fonte. Então, não nos interessa a fonte, mas nos interessa a reação, né? A entrada é o mesmo S1. Então, o que nos interessa é a saída, né? Então, ó, vamos lá. Ó,
temperatura de saída. Ó, foi decrescendo, né, dentro daquelas condições. Vamos ver a conversão aqui. Ó, a conversão só para o 4 a gente quer ver, né? Só para o 4. Ó, não formou nada aqui. Ixi, peraí, tem... Vamos fazer só o X aqui. Ó. Então, pessoalzinho, o que nós vamos fazer agora? Eu quero que vocês localizem aí, dentro do material de vocês, dentro do ENSO de vocês, esse material aí, essa reação, e o professor vai passar um TDA para vocês, tá? Da mesma forma como eu fiz na semana passada, tá bom? Então, eu encerro nossa gravação aqui, que agora, então, nós iremos praticar no ENSO, ok?